Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. 2023 vai chegando ao fim e vamos fazer esse vídeo para uma reflexão sobre o que temos vivido nestes tempos estranhos de famílias divididas. Não são poucos os especialistas que apontam a economia como a principal preocupação das pessoas, o que é meio óbvio porque de barriga vazia sobra pouco tempo para refletir sobre outras coisas. Portanto, se as dificuldades diminuíram um pouco esse ano, creio que chegou o momento em que as famílias têm a oportunidade de se reunir novamente. Mas reconheço que não será assim em muitos lugares por conta da polarização que se instalou em nosso país. Aliás, vamos usar o nome correto para as coisas. A divisão que foi instalada em nosso país e que não existe por acaso, mas atende a interesses ocultos. Assim sendo, nossa reflexão de hoje vai ser no sentido de esclarecer você, para que possa reconhecer as armadilhas que são jogadas para promover essa divisão que separou sua família, que separou você dos seus pais, dos seus filhos, dos seus outros parentes. Aliás, isso faz lembrar até aquela passagem bíblica, não é? O filho contra o pai contra o filho. Essa divisão, ela apoia interesses que não podem ser confessados, mas que são defendidos com unhas e dentes, não importa nem o risco em que vidas humanas possam ser perdidas, para que isso continue sendo defendido. Vamos separar as armadilhas em 3 vertentes para poder analisar melhor. Vamos refletir sobre a armadilha da desinformação, a armadilha da política e a armadilha religiosa. A armadilha da desinformação é armada nas redes sociais. Elas criaram ferramentas chamadas de algoritmos, que são programas muito avançados de computador que conseguem mapear os seus gostos em questão de segundos a partir do momento em que você cria um perfil. Depois daí e do que você vai curtindo e até mesmo do que você lê ou assiste, o algoritmo começa a lhe mostrar mais e mais conteúdos semelhantes. Isso foi feito com a intenção de que você passe mais tempo nas redes sociais vendo aquelas coisas de que gosta, mas principalmente para que você veja anúncios de produtos que sejam do seu gosto e compre. Para saber o que você gosta ou precisa, até mesmo o microfone do seu celular é usado para captar suas conversas e direcionar para você anúncios de produtos. Aliás, se você puxar aí pela sua memória, quantas vezes você já pesquisou um produto na internet e depois continuou vendo por vários dias anúncios de produtos iguais aos que você estava procurando? O algoritmo é que faz isso. Parece uma coisa boba, mas tem um outro lado, sombrio, que pessoas mal intencionadas perceberam e estão utilizando para os seus objetivos. Como os algoritmos só levam você para o que você gosta, então você fica preso numa bolha, onde não tem acesso a informações diferentes daquilo que você gosta de ler ou de ouvir. E assim, desinformado, você se torna vítima para quem manipula as informações. Basta que sejam encaminhados para você alguns conteúdos manipulados e os algoritmos das suas redes começam a mostrar para você só esse tipo de informação, como as fake news, por exemplo. É por isso que existe um número inacreditável de pessoas que acreditam nos maiores absurdos, como o fechamento de igrejas, por exemplo, coisa que nenhum governo fez, mas que muita gente vive com medo que aconteça. Ou então o medo do comunismo, que as pessoas nem sabem o que é, mas que ficam morrendo de medo. Fique tranquilo, amigo e amiga do Reino de Clio. O comunismo não aconteceu em nenhum lugar do mundo e nem tem chance de acontecer. Aliás, depois, se você quiser, podemos trazer esse assunto para você. Se é do seu interesse saber o que é realmente o comunismo, então deixa aí nos comentários que a gente acaba estudando e trazendo para você. Mas o que você pode fazer para se livrar dessa armadilha da desinformação? Comece a acessar informações e conteúdos do que você concorda e do que você não concorda, para formar um conhecimento diversificado, baseado em diferentes informações e pontos de vista. E aí você decide, mas só assim você pode formar uma opinião mais embasada.
E então os algoritmos das redes sociais vão furar a bolha da desinformação em que colocaram você. Vamos analisar agora a armadilha política. A armadilha política também faz uso da desinformação e das redes sociais. As pessoas falam muito mal da política por conta do péssimo comportamento de muitos políticos, mas se esquecem do fato de que os políticos são um extrato da nossa sociedade e que pessoas querendo levar vantagem existem em todos os lugares. A política, de fato, está em tudo, dentro de casa e na rua, no trabalho e no lazer. Mas existe uma diferença entre a política e o partido político. O partidarismo. Porque na política você vai discutir ações que beneficiam a sociedade, que dizem respeito à sociedade. Enquanto nos partidos políticos, no partidarismo, os políticos fazem com que prevaleça o que é de interesse deles próprios e dos partidos, e não necessariamente da sociedade. Qual é a consequência disso? Uma divisão que jamais deveria existir. Porque nessa divisão, tudo que eu faço é bom, enquanto tudo que o meu adversário faz é ruim. Se meu adversário vai bem na área social, na geração de emprego, no controle da inflação, então eu não posso discutir sobre isso porque ele leva vantagem. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que desviar o foco para que as pessoas não reflitam sobre o que é do interesse da sociedade e passem a discutir, por exemplo, a sexualidade das pessoas, o sofrimento dos ricos, apoiar uma guerra do outro lado do mundo. E se nada disso der certo, então são criadas ameaças que não existem, como nós já falamos, o comunismo ou o banheiro unissex, para desviar o foco das pessoas do que é realmente interessante de fato. Como se livrar dessa armadilha? Não aceite que os políticos fiquem discutindo coisas que não são responsabilidade da política. Enquanto estiver dentro da lei, cada um faz o que quiser com sua vida e isso não é da conta de ninguém, muito menos da sociedade, muito menos da política. Exija que os políticos discutam e atuem no que diz respeito a todos, no que é do interesse da sociedade como um todo. E o que seria isso? A melhoria das escolas, a melhoria da segurança, dos postos de saúde, dos hospitais, o saneamento e o asfalto no seu bairro, o transporte público, o trânsito, a despoluição dos rios, os cuidados com o meio ambiente. Em 2024, teremos uma seca histórica em um canto do país e tempestades e enchentes no outro canto. O que o seu político, o que o seu partido está apresentando como proposta para diminuir os impactos disso? Isso é do interesse da sociedade e não o que as pessoas fazem com suas vidas particulares. Vem aí as eleições de 2024, como já falamos. O seu político, ele está apresentando propostas para melhorar a educação ou está falando de sexo? Porque se for a segunda opção, então talvez você precise considerar a hipótese de trocar de político, uma vez que a opção sexual das pessoas não interfere na sua vida, mas a escola caindo aos pedaços e com falta de professores prejudica o futuro do seu filho. O que é mais importante para você? Esta é ou não uma reflexão necessária? Por fim, vamos analisar a armadilha religiosa. Essa, de fato, é a mais complicada de se escapar, porque envolve também o fanatismo. E na atual conjuntura, nós vemos que a armadilha religiosa, ela faz uso das outras duas. Faz uso da armadilha da desinformação e faz uso da armadilha política. Considerando que as religiões estão nas redes sociais e também na política, o que é algo muito danoso. Danoso porque desvia a religião do foco de sua existência, que é religar, a raiz da palavra religião, é religar o homem ao seu Criador. E ela coloca foco nas coisas terrenas ao invés disso. Apesar das duas advertências muito claras de Jesus. A primeira foi quando ele recusou ser um rei terreno e disse que seu reino não era deste mundo. E a segunda é quando ele estabeleceu a separação muito clara entre o que é da religião e o que é da política, dizendo para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja,
São duas coisas distintas que não devem ser misturadas. E desde quando Jesus disse isso, até os dias de hoje, a história está cheia de exemplos das tragédias que acontecem quando a política se deixa levar pela religião. Estão aí as cruzadas, o massacre da noite de São Bartolomeu, o massacre dos cátaros, a Inquisição Católica, as perseguições protestantes às mulheres conhecedoras de medicina natural, que eram chamadas de bruxas, os processos de Salem e, mais recentemente, os conflitos no Oriente Médio. Todas essas tragédias são fruto da mistura da política com a religião. E no nosso país a coisa está ficando complicada, pois a religião usou as fake news, a desinformação, para crescer na política, espalhando o medo de falsos perigos que não existem, usando o nome do Pai Todo-Poderoso e de seu Filho Jesus para pregar o ódio, a intromissão em assuntos que não dizem respeito à religião, a divisão. Pense um pouquinho, puxe pela memória, reflita aí consigo mesmo muito sinceramente e você vai lembrar de ter visto muitos religiosos orando e pedindo pelo mal do próximo, profetizando coisas que não aconteceram, defendendo a mentira abertamente como forma de vencer os adversários políticos. E todas essas blasfêmias em nome de Jesus e do Pai Celestial. E agora reflita e seja sincero consigo mesmo, se isso está de acordo com a mensagem de Jesus. E vamos refletir mais ainda. Vamos lembrar do que Jesus realmente fez e disse. Ele viveu em meio aos discriminados, os desprezados da sociedade, andou e comeu com eles, não julgou ninguém, não condenou ninguém. Quando salvou a mulher adúltera do apedrejamento, ele disse que não a julgaria. Então, meus amigos, se Jesus, o Filho de Deus, que era puro e sem pecado, não julgou a mulher pecadora, quem sou eu? Qual é o meu direito? Qual é o seu direito ou do líder da sua religião de julgar e condenar os outros? Nenhum direito. Apesar disso, o que mais vemos hoje em dia são religiosos subindo nos púlpitos para condenar os outros, para dizer que esse ou aquele vão para o inferno, como se fossem os donos do julgamento de Deus. Mas você sabe que eles não são. Talvez apareça alguém aí citando outros versículos da Bíblia, distorcidos ou mal interpretados, mas aí eu convido você a uma outra reflexão. O que tem mais peso para você? Esses versículos distorcidos e mal interpretados ou a palavra de Jesus? No meu entender, os 10 mandamentos dados por Deus e a palavra de Jesus são os textos superiores da Bíblia. Eles estão acima dos outros. Você sabe que Jesus pregou o amor, o perdão, o respeito. Por isso ele está sendo colocado de lado. E a pregação que mais se vê hoje em dia nas igrejas é sobre o Velho Testamento, sobre vingança, sobre guerra, sobre condenações, esquecendo que Jesus mostrou outro caminho. E se na sua religião os líderes estão mais preocupados em condenar os outros do que em salvar você, então talvez seja o momento de você procurar uma religião que esteja mais preocupada com a salvação da sua alma do que com a política, a desinformação, a condenação dos outros e o ódio. Porque, assim, não custa lembrar, a única vez em que Jesus agiu de forma mais vigorosa foi para expulsar os homens que faziam do templo um mercado. Deus não precisa de dinheiro. E a única classe de pessoas com quem Jesus usou palavras duras, aliás, muito duras, não foi com os discriminados da sociedade, foi com os religiosos, com os fariseus, chamando-os de quê? Raça de víboras e sepulcros caiados. E por fim, você não pode negar que Jesus andou com pecadores de vários tipos, mas quem conspirou para assassiná-lo
para fazer com que Roma o condenasse à morte, não foram os discriminados da sociedade, foram os religiosos, e você sabe disso. Muito obrigado por ter ficado conosco nessa reflexão. Muito obrigado por ter ficado conosco no ano de 2023. Muita saúde, muita paz, muito amor, muito respeito para você, para a sua família e para a humanidade. Tudo de bom.